Olá, eu sou o estudante Alex Rodrigues, do curso de Tecnologia na Gestão da Qualidade, e para essa atividade eu fiz um pequeno texto de análise dos dois textos repassados pelo docente da disciplina, que eu espero que possa contribuir para a construção do ensino-aprendizagem de nosso curso, de nossa disciplina vigente. Os dois textos apresentados para a realização desta atividade são de cunho complementares, nos quais o segundo traz uma visão panorâmica acerca dos conceitos de linguagem e seus processos de identificação, que partem por meio da linguagem verbal e não verbal. Ao mesmo tempo, essas tipologias são distintas por regiões, nas quais a escrita é a que mais leva à diferenciação, assim como o significado destas e outras palavras. O que podemos dizer que este fato refere-se às variantes linguísticas abordados em ambos os textos. Este fenômeno pode ser identificado através, por exemplo, em textos, expressões do dia a dia, etc., como é abordado por Camacho, que é o primeiro texto, da primeira folha de sua produção textual. Nele, o autor aborda que a variação é uma ação linguística onde os fenômenos culturais e comunicativos influenciam na linguagem dos indivíduos, o que pode influenciar na escrita e na pronúncia, assim como estas são progressivas ao longo do tempo, isto é, são modificadas ao longo dos anos. Outra relevância é que o mesmo autor citado acima apresenta que as pronúncias escritas, diferentes do português padrão, no qual estamos acostumados, não podem ser consideradas inferiores ou deficientes. Isto é, tem gente que fica rindo da cara do outro só porque o outro fala uma linguagem totalmente distinta do português padrão, da linguagem padrão, da norma padrão, etc. Como, por exemplo, esse pessoal do interior, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês é do Mazzaropi. Não sei se vocês se lembram dele, né? O Mazzaropi ele fala linguagem do estilo caipira, né? E, e algumas pessoas parecem que não entendem, ficaram rindo e tudo. E o que aconteceu com o Mazzaropi? Se tornou um grande comediante no século XX, né? Ele foi muito valorizado, o Mazzaropi, porque embora tivesse um pouco de graça, tivesse um pouco de irreverência, mas era bem entendido, né? Era algo que as pessoas podiam compreender. Entretanto, nesse mundo nosso, nesse mundo da realidade, isso às vezes em algumas coisas não é compreendido, bem, é, não é bem absorvido. Em vez de levar para o bem, leva para o sentido da maldade, assim, entre aspas, né? Da ridicularização, do preconceito, como o próprio autor aborda. Então, como dito, a outra relevância que o mesmo autor citando acima apresenta é que essas pronúncias escritas, diferentes do português padrão, do qual estamos acostumados, não podem ser consideradas inferiores ou deficientes, embora elas interferem nas regras gramaticais e da sintaxe, como o próprio autor ele aborda, né? Durante o seu texto, que em algumas situações essas palavras elas influenciam muito na questão da concordância nominal. O próprio autor ele fala isso de uma forma bem interessante na deixa eu ver aqui, na página 36 ele fala sobre isso, né? Quando, por exemplo, umas 3 horas, a expressão umas 3 horas, as casas amarelas, né?
Isso mexe muito com a concordância nominal, que na verdade é 3 horas, uma, o que pode se ver, umas 3 horas, as casas amarelas, né? Então isso ele aborda muito essa questão, né? Que na verdade é casa amarela, né? No plural, né? Casas amarelas, ou casa amarela, perdão, no plural, a casa amarela no plural, as casas amarelas no singular, perdão, rolei todo aqui. A casa amarela no singular, as casas amarelas no plural. Agora sim. Então, isso ele leva muito em questão, essa questão é que a linguagem, né, a escrita, ela vem muito puxar, ela vem muito propagar nas questões gramaticais e nas questões da sintaxe. Mesmo que para alguns seja considerado engraçado ou tom de gozação, mas esta forma comunicativa nunca deve ser desprezada ou mesmo levada a um viés preconceituoso, e sim compreendida de forma a entender que aquele indivíduo, devido a seu processo cultural, tradicional e influenciado pelo seu cotidiano, passou a falar aquele determinado dialeto que retrata o cotidiano de sua localidade. Para a minha visão, essa forma de comunicação é muito praticada pelos povos interioranos de nosso país, como eu falei do Nazaró, por exemplo, onde a educação formal nunca chegou de forma efetiva e, devido a poucas condições de estudo, aprenderam com seus pares, avós, bisavós, suas gerações, uma forma comunicativa que todos pudessem entender, embora bem enrolada, né, podemos dizer assim. Como o próprio autor afirma na página 37, todas as línguas e variantes dialéticas fornecem a seus usuários meios adequados para uma expressão de conceitos e proposições lógicas, não havendo limitação cognitiva tanto na percepção quanto na produção dos enunciados. Foi como eu falei, independentemente do estilo, independentemente do tom, mas nunca é um bloqueio de entendimento, nunca é algo que não haja que não faça uma compreensão. Muito pelo contrário, há sim uma compreensão, embora superficialmente não está adequado, não está seguindo as normas, a norma culta da língua portuguesa. Outro destaque que Camacho aponta é a mutabilidade linguística, isto é, a modificação da escrita e das línguas ao longo do tempo, assim como das suas normas. A língua portuguesa passou por transformações em sua formação e composição, adequando-se às exigências de uma melhor comunicação e transmissão de dados e informações, das quais essenciais para a nossa linguagem. Entretanto, a maneira de como iremos aplicar deve ser bem observada, para que possamos distinguir o formal do informal, como abordado na página 46, assim como da edição de sua escrita, da qual obedece à linguagem padrão. Nesse parágrafo, eu quero ressaltar acerca da mudança da escrita ao longo do tempo. Por exemplo, a palavra farmácia antes era com PH, era uma escrita meio, hoje podemos dizer assim, arcaica, né? Mas na época era algo que era padrão. Hoje é considerado como ultrapassado, antiquado. Isso por quê? Porque a língua portuguesa passou, como eu disse, por um longo processo de modificação, por um longo processo de aperfeiçoamento, se adequando às mudanças que existiam, que estavam acontecendo na realidade, naquelas realidades, as transformações que estavam acontecendo no mundo. E também o outro ponto que eu destaco é acerca de como devemos utilizar a nossa linguagem. Por exemplo, no formal a gente tem que dizer senhor, tem que dizer por favor, né? Isso aí é adequado. Agora, no informal pode dizer ei cara, ei, me dê uma xícara e tal, ei cara, me dê isso aí. Isso, claro, levado para o lado formal, isso não é adequado, isso não é bom, né? Então tem que ser feita essa distinção, né? E tem que se dar essa observação
a esses detalhes. No segundo texto, é abordado outras questões importantes e essenciais para a compreensão de nossa linguagem, como a análise sintática de frases, que é sujeito e predicado, que independem se a linguagem repassada é de forma culta ou coloquial. Né? É fundamental que esta verificação para que o interlocutor não apenas avalie a questão sintática, mas para entender que, independentemente que haja um objeto ou ser e sua ação, a variante deve ser percebida e sua singularidade dada a relevância. Isto é, independentemente se a frase ela está ou na norma culta ou na norma coloquial, mas a questão do sujeito e predicado deve ser bem observada. Ao mesmo tempo, elas são fundamentais para a compreensão do sentido da frase. Qual é o ser, qual é o sujeito, qual a ação que foi praticada, se naquela frase tem algum verbo que o caracteriza, enfim, tudo deve ser observado, independentemente a norma na qual está estruturada aquela frase. Por fim, a análise das duas produções acadêmicas repassadas nessa atividade nos passa a entender a relevância e compreensão das variantes linguísticas em nosso cotidiano, assim como de sua importância para uma comunicação efetiva e adequada, respeitando as diferenças culturais e históricas, compreendendo as suas diferenciações e assimilando seus conhecimentos e saberes. É como eu disse, independentemente se está uma norma ou outra, né? Sendo que a norma coloquial é uma norma popular, uma norma diferenciada, onde se há uma grande predominância de uma variante linguística, mas é importante que nós, enquanto estudantes acadêmicos, possamos fazer essa diferenciação e, ao mesmo tempo, abordar elas de forma abrangente, de forma analisadora, para que possamos entender as realidades de cada um dos dois pontos para podermos assimilarmos o conhecimento necessário. É isso, eu espero que tenha passado a melhor mensagem nessa atividade. Para você, um grande abraço.